Deixa eu falar uma verdade aqui para o povo brasileiro. Escuta isso. Aqui estão os pilares do Congresso Nacional. Não espere a transformação do nosso país no Congresso Nacional. No Congresso Nacional, eu estou aqui há 2 anos e 2 meses. O que se vota aqui é tudo quanto povo. 2 anos e 2 meses, estamos votando aqui quase que 100% medidas provisórias. Nós temos o Executivo executando e legislando, e o Presidente da República comprando os parlamentares. De que forma? Fundo partidário. A instituição política, existe ali o sistema partidário. O fundo partidário saiu de 200 milhões, foi para 900 milhões. Para tu ter um exemplo, o PT ele recebe por mês 9 milhões. O PMDB por mês, 7 milhões. PSDB, 7 milhões. E aí sucessivamente. Sabe o que eles fazem com isso? Compra os políticos. E aí ele tem os políticos na mão. E aí qualquer que seja a pauta que entra, o parlamentar, você percebe lá que tem orientação de bancada. Aí o partido dá a sua orientação. O parlamentar muitas das vezes nem sabe o que está sendo votado. E vota com o partido. Por quê? Porque o presidente comprou os partidos, tá? É um sistema conectado. Ele passa para eles ministérios, cadeiras, cargos. Eles falam de milhões como nós falamos de R$2. Pega R$2, eles pegam 2 milhões e tentam te comprar. E acham que todos estão à venda. Eu quero dizer uma coisa aqui para todos que estão nos ouvindo nesse exato momento. Eu estou como deputado federal, porque na verdade eu sou servo do Deus vivo. Eu sirvo a um Deus vivo, a um Deus das causas impossíveis. E eu não preciso de um exército de homens para ter vitória. Eu preciso de Jesus Cristo. A paz do Senhor, a paz e graça a todos, no nome do Senhor Jesus. Quem vos apresenta é o pastor João. Eu vim trazer só a opinião de um pastor, mediante as Escrituras. E o que nós temos observado da política do mundo, que ela não muda. Aliás, pelas Escrituras, como eu sempre falo, e sou até mesmo repetitivo, de que as coisas, na escatologia, diz que as coisas elas se intensificariam para o pior e não para o melhor. E com isso nós podemos tirar lições, até mesmo falando de política. É o caso deste momento agora que eu vou trazer aos seus ouvidos palavras jornalísticas e com isso apresentar a você de que, na verdade, há uma necessidade de nós se entregar plenamente ao governo de Deus, pois tudo está debaixo da mão do Senhor. Nada pode escapar da sua mão poderosa. Eu não sou de direita e nem de esquerda. Eu não sou devoto e nem eu poderia ser de partidos e de política. A palavra diz no Salmo 1 que bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, por isso, nós já sabemos que desde os passados, digamos assim, há centenas de anos, ou até 2000 anos atrás, ou mais de 2000 anos, o homem é um ser corrompido. Juízes são corrompidos. Pastores são corrompidos. Enfim, vivemos uma geração má que não vive pela Escritura.
Talvez você venha falar para mim, mas Pastor João, toda autoridade é constituída por Deus. E o é? Toda autoridade é constituída por Deus. Até o diabo foi constituído por Deus, ele é uma autoridade. Mas não pode fazer nada daquilo que o Senhor não permita. Ao contrário, o homem, tendo o livre-arbítrio, tem as leis do Senhor, que também diz para não fazer tal ato, praticar leis injustas. Mas contudo, o homem se desvia da verdade de Deus. Mas com isso, também vai responder com a sentença no dia do grande juízo. Toda autoridade é constituída por Deus? Sim. Porém, diz a Escritura que nós devemos andar pela palavra, pelos estatutos da palavra de Deus, pelos mandamentos da palavra de Deus. Porém, nós, homens, criaturas de Deus, não o fazemos. Por isso, há esse desvio de conduta, da moralidade, pois toda entidade, toda autoridade constituída por Deus é para viver conforme está nas palavras do Senhor, conforme está nos ensinamentos do Senhor, conforme está nos estatutos do Senhor, pelo qual todo homem será julgado. Por isso, no dia de hoje, eu trago a você um fato jornalístico e até mesmo político, e com isso nós vamos tirar lições de que, sem a presença de Deus, sem nós estarmos na palavra, na lei, na direção da palavra, os estatutos e mandamentos do Senhor, andamos em trevas e sem a luz. Aqui simplesmente a opinião de um pastor, pela Escritura, daquilo que tenho conhecimento, ou no pouco conhecimento que tenho, mas trago uma luz para você. João capítulo 18, verso 33 a seguir, diz assim: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? Ou tua nação e os principais dos sacerdotes te entregaram a mim? O que tu fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Este ato aconteceu na prisão de Jesus para que se cumprisse as Escrituras. Antes mesmo, no jardim, quando Jesus foi preso, foi traído por Judas, Pedro arrancou da bainha e feriu o soldado, o soldado malta, lhe cortando a orelha. Mas Jesus disse: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tornou a restituir, pegando a orelha do malta e colando com um milagre instantâneo na orelha daquele soldado. E disse mais Jesus que se ele quisesse, ele pediria ao Pai, e o Pai mandaria 12 legiões de anjos para socorrê-lo. Mas ele não o faria, porque tinha que se cumprir a Escritura, para que fosse preso, fosse açoitado, condenado à morte, para pagar
para pagar os pecados da humanidade. Logo após, depois da sua prisão, então, sendo interrogado por Pilatos, ele dizia sobre o seu ser, sobre o que tinha vindo a fazer. Contudo, Pilatos dizia: mas tu é rei? Tu não é rei? Ele dizia: tu dizes que sou rei. E continuou a perguntar então Pilatos, mas Jesus só respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, pelejariam meus servos por mim. Mas ele estava somente de passagem para cumprir as Escrituras. Queridos e amados, com essa palavra que eu trago a você, nessa opinião de um pastor mediante as Escrituras, eu digo a você, querido e amado, que nós não temos comunhão com as trevas, que nós somos bem-aventurados, como está no Salmos 1. Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. E o mundo, como disse, está escrito na palavra do Senhor, o mundo jaz no maligno. Então nós vemos, na verdade, uma geração corrupta, má, ao qual tem usado o nome de Cristo, o nome de Deus, para galgar o poder dentro da esfera política. E com isso introduzindo dentro da noiva de Cristo heresias, fábulas, mentira e engano, pregando uma melhoria, uma falsa melhoria para a sociedade. Com isso trazendo o engano e a mentira. Com isso adentrando a noiva de Cristo, contaminando as vestes brancas da noiva de Cristo. Mas nós podemos ver que, na verdade, tudo isso é cumprimento da palavra. E nós aqui então tiramos o proveito de ver o que está acontecendo e, mediante os fatos, mostrar a realidade de uma geração caída desde o Jardim do Éden. Desde o Éden, quando se corrompeu. Vemos pelas notícias, vemos pelos fatos, vemos pela queda, pela apostasia do evangelho que tem sido pregado dentro das igrejas. Vimos que os templos físicos e as casas de orações têm se tornado um curral eleitoral, onde sobem até a tribuna toda espécie de homens, jovens, anciões, mulheres, enfim, todo gênero e tipo de homem da humanidade. Sobem com falácias, sobem com mentiras até o tablado, até aquele púlpito, e preletam mentiras, profetizam, cantam, pulam, distorcendo a verdade de Deus, ao qual o próprio Senhor Jesus disse que as coisas se intensificariam no final dos tempos. Eu tenho sido repetitivo nessa palavra, mas é só a opinião de um pastor mediante as Escrituras. Deus é um justo juiz. Deus está contemplando sobre toda a face da terra a cada um de nós, a você, talvez que confesse e professe uma fé pelas Escrituras. Talvez você tenha fé, talvez você crê, mas não tenha obedecido e nem vivido aquilo que está nas Escrituras, aquilo que o Senhor nos ensina, nos orienta a viver, juntamente com os irmãos,
juntamente com aqueles que estão diante não de placas ou CNPJ, mas que estão vivendo o verdadeiro evangelho. Vivemos a pior geração, uma geração que se diz cristãos, mas cristãos divididos, que cada um tem o seu aprisco. Aqui eu mando, aqui é a minha doutrina, aqui é assim, aqui é assado, mas não vive a palavra verdadeira. E cada um com um discurso falso e mentiroso diz: não, eu respeito o irmão de tal ministério, não, irmão, nós respeitamos a sua fé, o teu modo de viver. E desrespeitam a verdade de Cristo e respeitam o ensino falso. E com essa ideologia de filosofia do amor, eles introduziram dentro das casas de orações, dentro das igrejas, a corrupção. Por isso nós vemos nos dias de hoje a maçonaria infiltrada, feiticeiros, o ecumenismo dentro da igreja, pastores maçons, pastores que se fazem aliança com macumbeiro e espíritas, como aquele pastor da Batista, Kleber Luca. E temos outras demais situações. Vemos os pentecostais com neopentecostais. Vemos um governo ecumênico que lidera a sua vida espiritual no meio da idolatria com os falsos profetas. Nós podemos ver uma geração corrupta, uma geração caída, ao qual um governo que se estabeleceu até mesmo usando o versículo e a palavra de Deus, que é para a eternidade, galgou então a cadeira mais visada do nosso país, que é a presidência. E esse então se assenta na roda dos escarnecedores e come com eles, faz aliança com eles e se diz que é ecumênico, pois ele diz: sou católico, sou cristão, sou crente. A palavra diz que há dois caminhos. A palavra diz que não há comunhão, que comunhão tem a ver com as trevas. A palavra ensina que há duas portas, a estreita e a larga. É isso que ensina. Mas o nosso Deus é um Deus justo, não é como o homem corrupto que se vende, se troca por suborno, por dinheiro ou pelo poder de uma cadeira. Não. Vejam bem o que Deus diz lá em Deuteronômio capítulo 10, verso 18. Diz a palavra: Ele, Deus, o Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, Ele disse, diz bem assim, Deuteronômio 10, 18: Ele defende a causa do órfão, da viúva, ama o estrangeiro, provendo-lhe o alimento e vestimenta. Ele defende a causa do órfão e da viúva, e ama o estrangeiro, provendo-lhe o alimento e vestimenta. Esse é o Deus justo. Deuteronômio 10, 8. Salmo 68, verso 4, diz assim: Cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, ao seu nome, exaltai aquele que cavalga nas nuvens, o seu nome é Senhor. Exaltai, pois, na presença dele, Pai dos órfãos e defensor das viúvas. Eis que é Deus na sua santa morada. Aos rejeitados, Deus os recolhe e faz os seus cativos libertos para prosperidade. E só os rebeldes permanecem na árida terra. Queridos, esse é o Deus justo, esse é o justo juiz.
nos dá a sua graça, que nos abençoa, que derrama do seu Espírito para nos ensinar a como viver, a como andar, a como se portar na face desta terra. Veja bem o que está aqui em Isaías capítulo 64, verso 6. Vejam o que diz nas Escrituras em Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como imundos, e todas a nossa justiça como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e a nossa iniquidade como o vento nos arrebata. Aqui fala bem claro que essa justiça que eu vou colocar para vocês, que vocês verão a seguir, é uma justiça como trapo de imundícia. Mas todos nós somos como imundos. Somos como imundos. E toda a nossa justiça é como trapo de imundícia, e todos nós murchamos. Nossa justiça é como trapo de imundícia, e todos nós murchamos. Todos nós morreremos um dia. Salmo 7, verso 10. Deus é um justo juiz. Deus é escudo que me cobre, o Salvador dos corações retos. Deus é um justo juiz. Deus que demonstra a cada dia seu extremo zelo. Caso o homem não se converta, Deus afiará sua espada, pois já armou seu arco, e fará justiça. Salmos 11, 7. Porque o Senhor ama a justiça, os íntegros verão a sua face. Salmo 56. Os céus proclamam a sua justiça, porque Ele é o próprio Deus que julga. O verdadeiro juiz, a verdadeira justiça vem de Deus. Mas vemos esse Congresso Nacional. Vemos, na verdade, o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição brasileira, que deve prezar pelo órfão, pela viúva e pelo estrangeiro. Eles não o fazem para aquilo que até mesmo recebem seus salários gordos, salários, seus benefícios são recebidos como deuses. Como nós temos observado que essa geração má, essa geração de agora, esse novo governo, dos senadores, Câmara dos Deputados, podemos observar que eles trabalham para eles. Eles fazem lei para eles, não para beneficiar o pobre, não para beneficiar a viúva, não para beneficiar o órfão, não para beneficiar o estrangeiro, mas a si mesmo. Eles fazem leis para beneficiar os mais ricos. Com isso eles recebem propinas. Com isso eles se vendem, porque não são justos. E com isso, nessa esfera, também aquele que deveria ser o guardião da nação brasileira, da Constituição brasileira, para que se cumprisse os estatutos ao qual nós temos em nosso país. A Constituição do nosso país, ela é rasgada, ela é pisada, ela é amassada, porque não é cumprido aquilo que foi determinado: moradia, saúde, escola, saneamento básico, enfim, todas as necessidades, moradia, enfim, todas as necessidades que há de se fazer pelo povo com o arrecadamento dos impostos. Não é cumprido, mas é cumprido os rituais daquilo que eles acham ou que querem para si mesmo.
votando PLs, para que possa beneficiar a si mesmo, para que possam beneficiar os empresários, para que possam beneficiar os grandes aglomerados, os poderosos, os grandes pastores que têm megas igrejas, enfim, toda a escória da sociedade, daqueles que têm milhões ou milhares de reais e de dólares nas suas contas. A esses são beneficiados. E com isso traz o que? A injustiça a um povo que se deixa enganar pela mídia, pela falácia. Um povo que aquele que discute e diz que vai fazer e não o faz. Assim foi desde o tempo em que foi então decretado o grito da independência do Brasil. Nunca fomos livres. Somos escravos da elite deste mundo. Somos escravos do pecado. E por isso temos pagado um preço caro, o desabono, a tristeza e o engano. Porque a sociedade não se entrega ao verdadeiro Criador, o Deus eterno, Pai do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdade, essa é a opinião, é só a opinião de um pastor, mediante as Escrituras. Trazendo à luz da palavra, nós podemos ver que por causa da corrupção do homem, então, os demais colhem os frutos das amarguras. Mas bem-aventurado aquele que está no Senhor. Bem-aventurado é aquele que está no Senhor Jesus Cristo e que no Salmo 37 entrega seu caminho ao Senhor. Deus diz na sua palavra, no Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Fará sair sobre vós a justiça do Senhor. É isso que diz. E com isso, meus queridos e amados irmãos, nós podemos ver que tais trazem leis injustas. Mas em Isaías capítulo 10, verso 4, diz: ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar o pobre do seu direito e da justiça, e os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas a sua presa e roubando dos órfãos. Essa é a palavra do Senhor. Ai daqueles que decretam leis injustas, escrevem decretos opressores. Ai deles. É o que está acontecendo com o nosso país. Corrupção, roubo, engano. Vejam que até mesmo no dia de ontem, que foi dia 26 de 9 de 2019, o próprio Supremo Tribunal fez votações em defesa da sociedade? Não. Em defesa do povo brasileiro? Não. Mas em defesa de quem? Dos colarinhos brancos, dos poderosos, dos políticos e dos ricos. Essa semana também, essa semana do mês de dia 25 atrás, do mês 9, o próprio Congresso Nacional votou leis se protegendo de serem condenados, votou contra as novas leis do pacote do juiz Moro. Derrubaram totalmente quase todos os itens, mas votaram a favor deles mesmos, fortalecendo a corrupção, fortalecendo a mão do ímpio, a mão do colarinho branco. Isso é verdade. E quem está com eles? Quem está com eles lá no Congresso? Quem está com as câmaras ou com a Câmara dos Deputados? Quem está com o senhor Jair Bolsonaro? Aqueles que se dizem ser pastores, desde acho que o maior ao menor, devotam devoção a esses corruptos, a esses que têm votado só a favor deles.
podemos ver a lei da Previdência. Só não vê quem não quer o quanto piorou, o quanto massacrou o povo brasileiro. Mas da parte deles, eles não tiraram sequer nem o auxílio gravata, eles tiraram. Nada foi tirado deles. Continuam tendo salários altos, continuam tendo todos aqueles esbanjo de recurso que tem para si, enquanto que o povo brasileiro está desempregado. Mais de 13 milhões de desempregados estão sofrendo afronta, passando tribulações por quanto de governantes que só pensam em si mesmo, porque não há justiça neles, e neles há injustiça, e com ele está a maioria dos pastores, a maioria dos otários cristãos. Como disse Marcos Feliciano, os otários cristãos têm votado desde o tempo do PT, quando eles, os próprios pastores, como Silas Malafaia, Marcos Feliciano e demais outros pastores, induziram o povo dizendo: vote em tal porque vai melhorar. Não melhorou, piorou. E hoje eles estão em outro sistema, em outro partido, dizendo a mesma coisa, enganando você e a mim. Com isso eu posso deixar para você a leitura verdadeira da palavra, que nós devemos confiar no Senhor e não confiar no homem. Está escrito em Jeremias: maldito do homem que confia no homem e faz de si seu braço forte. Essa nação tem entrado em maldição por confiar no homem e não no Senhor. O nosso reino não é deste mundo. Esta é a realidade. Veja a seguir no vídeo o que está acontecendo nesta semana, ao qual, como se diz, retrocedeu. A justiça nossa retrocedeu, voltando a defender colarinho branco, ricos e poderosos, e com isso dando isenção dos seus furtos, roubos, desvio e corrupção diante dessa nação. Assistam. É professor da FGV e vou falar também com o Cristiano Lobo, que está em Brasília. Cris, quero te ouvir agora. Boa noite. Antes de mais nada, algum voto te surpreendeu? Um dos mais esperados era o da ministra Carmen Lúcia, né? É sim, Leilane, era muito esperado, mas eu acho que quando o ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência, ali ficou claro que tinha uma mudança de rumo no Supremo Tribunal Federal. O importante é saber que essa decisão que está, essa conclusão a que chega o Supremo Tribunal Federal, que réu delator é diferente de réu delatado, que réu delatado é o último a falar, isso não anula automaticamente as sentenças da Lava Jato. É uma derrota importante para o juiz Sérgio Moro, enquanto juiz, enfim, para o processo todo da Lava Jato, que não cuidou dos processos dessa maneira. Então, abre a possibilidade, sim, de anulação de algumas sentenças. Não é uma coisa automática. Quando o ministro Dias Toffoli fala que vai vir na quarta-feira que vem para delimitar essa decisão, porque é o presidente que faz essa modulação, nosso professor pode nos ajudar aí a falar sobre isso, mas a gente acompanhou bastante nas votações, nos julgamentos passados, quando a ministra Carmen Lúcia fazia aquela modulação final, o ministro Marco Aurélio, Celso de Mello colaborava ali na composição da compreensão do resultado final. Então, é bastante importante a gente esperar. Ali nos bastidores do Supremo, o que se diz é o seguinte: daqui para frente, réu delatado sempre vai ser ouvido depois do réu delator. E o passado, eles vão tentar analisar caso a caso, como está sendo agora. No caso de Bendini, foi beneficiado. Esse caso concreto de hoje, do ex-gerente da Petrobras, também ele pode ser beneficiado, mas não é uma coisa automática. Mas, sem dúvida nenhuma, é um abalo, sim, em todo o histórico aí da Lava Jato. E a gente vê pelas redes sociais o PT, por exemplo, já comemorando e até
não gostando muito da decisão do ministro Dias Toffoli, de mesmo com o resultado alcançado, não proclamar o resultado final aí desse julgamento do Supremo. Vou passar, então, vou voltar com o Moalen para tentar entender um pouco mais por que o Dias Toffoli segurou essa decisão até a próxima quarta, o que é que vem nessa modulação, isso afeta diretamente a Lava Jato ou vai depender do caso a caso, como disse a Cristiana? De fato, tudo indica que o caso a caso será importante. Cada processo deverá ser levado perante o juiz para analisar as suas condições particulares. Mas o que o julgamento na próxima quarta vai definir é, por exemplo, se sempre que essa ordem não tiver seguida, ou seja, se o réu delatado não tiver sido o último a se manifestar, se isso já presume-se um prejuízo. E, portanto, em todos os casos em que houver essa situação, se eles têm que voltar para o mesmo ponto. E é importante que a Cristiana menciona, não estão anulados completamente, mas eles voltam até esse ponto. E aí, claro, isso... Quer a defesa tenha pedido, quer não. Essa é que é a questão. Essa é uma questão a ser modulada. Acho que duas questões vão ser importantes na quarta-feira. Uma delas é essa. Se esse direito, ou essa anulação parcial do processo até aquele momento, vale apenas para aquelas defesas que levantaram a questão no devido momento, ou se vale para qualquer um desses co-réus. E a outra questão importante de se verificar é se deve haver a argumentação do prejuízo, um prejuízo para a defesa. Se o réu ele é obrigado a trazer esse argumento e provar que houve um prejuízo para a sua defesa, que é o ponto que a ministra Carmen Lúcia levantou. Então, essas são duas, dentre outras questões. Fácil de provar, Moalen? É uma questão interpretativa, depende do argumento, e há outros elementos do processo que podem indicar que houve um prejuízo claro, depende, por exemplo, do tipo de informação nova que foi trazida pelo réu delator. Pode ser uma informação impactante no julgamento, na acusação. E isso significa, essa decisão já tomada, com essa maioria conquistada, é uma derrota para o então juiz Sérgio Moro? Olha, politicamente, eu diria que não só para ele era um juiz símbolo da Lava Jato, mas para vários juízes que defendiam e não... desde aquele momento, não optaram por fazer uma diferenciação dos co-réus. Então, o Sérgio Moro era um desses juízes, interpretou, quer dizer, essa interpretação do Supremo se contrapõe à interpretação dele naquele momento. E claro que vários desses processos, embora não anulados, eles vão ganhar tempo, os réus ganham tempo. Então, pode ocorrer o que é muito comum no direito brasileiro, que os processos duram muito tempo, a prescrição. Então, a prescrição pode levar à não punição daqueles réus que, em outros processos, poderiam ter sido punidos. Isso não cria aquela sensação, né, Cristiana, que a gente comentava, de que tudo que foi feito, o Brasil que a gente viu sendo punido por corrupção, tudo isso pode acabar? Essa é uma sensação que é inevitável, principalmente se a tese for de que, e a modulação vai dizer, de que em todos os casos em que não houve a diferenciação, aplica-se, presume-se o prejuízo e, portanto, todos esses casos voltam não a estaca zero, mas ao momento das alegações finais. Me parece que a modulação, se levar em conta a especificidade do caso, pode, eu diria, preservar um pouco ou evitar um pouco desse sentimento que você menciona de frustração das pessoas. Cristiana, você tem alguma pergunta? Não, eu queria destacar esse ponto que o Moalen falou, que é exatamente o que o Supremo parece que quer delimitar é o seguinte: se o fato de o delatado tenha ficado, não tenha falado por último, se isso teve prejuízo ou não para a defesa dele. É evidente que todas as defesas devem recorrer, mas para não passar essa sensação de que foi tudo por água abaixo, o Supremo deve, então, dizer que vai ser analisado caso a caso. Então, a tese é daqui para frente sempre tratar o delatado na última, sendo ouvido por último. E para trás, se houve prejuízo pelo fato de não ter sido ouvido no final, por último. Então, essa que é a questão, vamos dizer como que o ministro Dias Toffoli vai construir isso. E lembrando que ainda falta o voto do ministro Macoré também. Essa realidade, meus irmãos, uma nação corrompida, desde o alto escalão, corrupção, Supremo, que é o
deve e deveria ser o guardião das leis do nosso país. A corrupção generalizada, a corrupção que começa lá em cima nos cabeças, aqueles que pregam moralidade, que com palavras suaves enganam o povo brasileiro, falam em defender a Lava Jato, em defender a verdade, a justiça, em defender a Constituição, só da boca para fora. Mas quando eles votam contra o povo. A sua caneta quando assina contra o povo. Como disse o irmão em Cristo, Cabo Daciolo, todos que eles votam no Senado, votam contra o povo brasileiro. É triste, mas é a realidade. São poucos que falam. Talvez você esteja aí se roendo com as minhas palavras de bravo, porque o governo Bolsonaro está agindo da mesma forma com a política velha. Seu próprio filho entrou com recurso no Supremo e conseguiu barrar as investigações contra ele. É a mesma política velha. O toma lá da cá. Esta semana foi barrado até mesmo a votação da Previdência, e se juntaram o presidente do Senado Federal e mais alguns senadores e foram lá a entrar com recurso contra a Polícia Federal, que estava investigando poderosos que ali estavam desviando ou roubando, porque foi feito busca dentro dos gabinetes que havia provas ou que teriam provas contra aqueles que estavam desviando verbas, se vendendo como meretriz. Com isso, então, não votaram, barraram a votação, se juntaram à comitiva e foram lá barganhar ou até mesmo questionar e pedir para o Supremo Tribunal segurar isso. Por que liberaram para que os federais fossem lá recolher prova nos gabinetes dos... Isso é abuso de autoridade, mas não é abuso deles roubar. Mas quando você vai investigar ou buscar prova contra eles, então é abuso de autoridade. Assim como o filho de Bolsonaro o fez, entrando no Supremo e barrando todas as investigações contra ele e contra a família, em acordos na calada da noite entre o Ministério do Bolsonaro e o Supremo, o toma lá da cá, porque o lava-toga foi também arquivado, foi parado, para que não fosse investigado o ministro do Supremo Tribunal, que também tem evidências de muitos envolvimentos ilícitos, como o senhor Gilmar Mendes, que há dezenas de pedidos de vítimas, de envolvimentos com venda de sentenças. Há uma corrupção generalizada naquele lugar, tanto no Supremo, no STF, como também nesse novo governo do Bolsonaro. E, infelizmente, é uma realidade. E com isso eu posso trazer para você uma verdade de que devemos tirar lições, que as coisas não vão melhorar. Não vão melhorar. A tendência das escrituras que está escrito é que as coisas iam piorar. E isso é para você fazer o quê? Para você buscar a Deus, buscar Jesus, buscar a palavra. O castigo de Deus vem e Deus permite que nós sejamos chicoteados. A aprovação vem. Deus nos castiga. Diz a palavra que Deus ama nós, ama seus filhos. E com isso ele diz: eu castigo e repreendo todos quanto eu amo. E talvez esse castigo tenha vindo sobre nós, a mão pesada do governo, para que nós possamos abrir os olhos e se entregar a Jesus, se entregar ao Deus Criador, e orar, e clamar, e chorar, e buscar pela salvação eterna, e entregar nossas vidas. Como eu disse no Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará.
É isso que diz a Escritura. Mas o homem tem feito o quê? Confiado no homem. E daí a palavra vem e diz para mim e para você: maldito do homem que confia no homem e faz de si seu braço forte. Está lá em Jeremias. Maldito do homem que confia no homem. E nós temos confiado no homem com falácia, engano e mentira. Por isso temos colhido. Colhido o que? A incerteza, o desabono. Temos colhido a tristeza, o choro, a insegurança, o desemprego, a fome e a miséria. E com isso em castigo sobre nós, sobre nossa nação, sobre nossos filhos, sobre nossos irmãos, para que voltemos ao Criador com sinceridade pela sua palavra e possamos receber dele segundo a sua benevolência, da sua vontade, do seu amor ao qual ele quer fazer, mas desde que nós se entregamos a ele, confiamos nele e não no homem. É só a opinião de um pastor. Fique na paz do Senhor. Paz e graça a todos, no nome de Jesus. Até o próximo vídeo, amém? Pastor João.